Então, o exemplo 1 diz o seguinte: encontre a equação das curvas de modo que a parte de cada tangente entre o eixo y e o ponto de tangência seja dividida em duas partes iguais pelo eixo x. Então, como é que nós poderíamos solucionar este exemplo? É muito simples. Vamos inicialmente fazer o esboço de um gráfico. Portanto, tenho o eixo dos y, eixo dos x, esta é a minha origem. Portanto, vou supor uma certa curva, y igual a f de x. Portanto, sobre um ponto desta curva passa uma reta, vamos definir como sendo reta tangente, eu vou chamar de L. O problema diz para encontrar as equações das curvas, de modo que cada parte desta reta tangente entre o eixo dos y e este ponto de tangência seja dividida em duas partes iguais. Então, nós temos a reta tangente, ela é tangente num ponto, que esse ponto é chamado de ponto de tangência. Portanto, vou buscar a imagem aqui no eixo dos x, né? Vai gerar um ponto, vou idealizar aqui um ponto x, com coordenadas x, 0. Essa distância vou chamar de distância y, e que esta distância é igual a esta. Portanto, nós temos aqui a reta tangente dividida neste ponto em duas partes. Temos aqui a primeira e a segunda. Portanto, se esta distância é y, idealmente esta distância também é y. Aqui nós temos um certo ângulo, vou chamar este ângulo ângulo θ. Este ponto que permite, portanto, que a reta tangente seja dividida em duas partes, vou chamar de ponto M, ponto médio. Essa distância é a distância x, o que significa que o meu ponto médio ela vai dividir essa distância em duas partes. Portanto, neste contexto teria aqui x sobre 2, aqui também x sobre 2. Então, as coordenadas do ponto M seriam x sobre 2 e 0. Então, o que é que nós temos? Esta figura representa um triângulo retângulo. Como nós temos um triângulo retângulo, vamos aplicar o conceito de tangente. Tangente do ângulo θ será igual ao cateto oposto, que é y, sobre o cateto adjacente, x sobre 2. E será igual a 2y sobre x. Este ângulo θ, por definição, é a inclinação da reta tangente. Então, tangente de θ é diretamente proporcional a quem? A derivada. Ou seja, derivada de y sobre a derivada de x. Tendo as duas tangentes, então posso igualar. Isso implica que 2y sobre x será igual à derivada de y sobre a derivada de x. 2y está aqui, portanto, no numerador, passa no denominador. Isto implica que d de x sobre x será igual a dy sobre 2y. O que é que eu fiz? Associei cada uma das funções em função ao diferencial correspondente. Então, isso implica que integral d de x sobre x será igual a 1 meio integral d de y sobre y. Essas duas integrais são integrais imediatas, então posso rapidamente escrever o resultado das mesmas. 1 meio logaritmo natural do módulo de y será igual ao logaritmo natural do módulo de x mais logaritmo natural do módulo de c. Portanto, este 1 meio pode passar como expoente pela propriedade. Isso implica que logaritmo natural da raiz quadrada do módulo de y será igual ao logaritmo natural do módulo de x vezes c. Elimino os logaritmos naturais e trabalho com logaritmandos. Daí que raiz quadrada do módulo de y será igual ao módulo de c vezes x. Elevo ambos os membros ao quadrado, então o módulo de y será igual a c vezes x ao quadrado. C ao quadrado é igual a c, portanto é sempre uma constante, por isso que eu não represento c ao quadrado, escrevo simplesmente c. Módulo de y, sendo y positivo, isto implica que y será igual a c vezes x ao quadrado. Esta é então a equação das curvas, de modo que a parte de cada tangente entre o eixo y e o ponto de tangência seja dividida em duas partes. Se olharmos bem, esta é a família das parábolas. Então, esta foi a resolução do exemplo número 1. Vamos para o exemplo número 2.